Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, damos-lhes boas-vindas ao devocional do Sistema Educacional da Igreja para os Jovens Adultos. Esta transmissão está sendo feita a partir da Arena M. Anthony Burns, no campus do Dixie College, State College, em St. George, Utah. Este devocional está sendo traduzido para muitos idiomas para os jovens adultos do mundo inteiro. Meu nome é Brad Myers, presidente da Estaca 2 de Jovens Adultos de St. George, Utah. Damos boas-vindas ao Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, e estamos gratos porque a irmã Holland acompanha esta noite. O Elder Holland será apresentado em alguns minutos como orador desta noite. Somos gratos pela presença de outras autoridades gerais e setentas de área, membros da Junta de Educação e autoridades do Dixie State College e da Universidade do Sul de Utah. Além disso, temos o prazer de reconhecer a presença ao púlpito de administradores dos seminários e institutos de religião, assim como de presidentes das estacas de jovens adultos solteiros e de alunos casados da área Utah Sul com as esposas. Lembramos a vocês que no domingo, dia 4 de novembro de 2012, o bispo Gerald Cossé, do Bispado Presidente, será orador no devocional do SEI. Iniciaremos esta noite com o coro e a congregação cantando o hino de número 5 do inário Israel, Jesus te chama. Agradecemos a ajuda de Colton Campbell, que dirigirá a música, e Sean Cephas no acompanhamento musical. Em seguida, a irmã Grace Fortney oferecerá a oração de abertura. Nosso querido e amado Pai Celestial, estamos muito gratos por nos reunir nesta noite e ter Elder Holland nesta noite para falar a nós. Nós pedimos para que, ao ouvi-lo, nossos corações sejam tocados e que possamos sentir o Teu Espírito
e que possamos... Nós somos muito gratos por esse evangelho e te amamos muito e agradecemos pelo nosso profeta. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esta noite teremos a participação de um coro combinado dos Institutos de Religião de St. George e Cedar City, que cantará Faith of Our Fathers, Fé dos Nossos Pais. O coro terá a regência de Jeff Ellsworth, com Melinda Street no acompanhamento. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o Elder Holland. Ao término das palavras do Elder Holland, o coro cantará Mais Vontade Dá-me, sob a regência de Jeff Ellsworth, com o acompanhamento de Katie Coven. A oração de encerramento será então proferida por Taylor Cahoon. Agora tenho o privilégio de apresentar o orador desta noite. Jeff R. Holland foi ordenado membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 23 de junho de 1994. Na época de seu chamado, o Elder Holland servia como membro do primeiro Quórum dos 70, para o qual foi chamado em 1º de abril de 1989. De 1980 até seu chamado como autoridade geral em 1989, Jeff R. Holland serviu como o 9º reitor da Universidade Brigham Young em Provo, Utah. Ele foi comissionário de educação da igreja e pró-reitor da Faculdade de Educação Religiosa na BYU. Foi líder estudantil e atleta acadêmico no Colégio Dixie e na Faculdade Dixie em St. George, Utah. Recebeu o bacharelado em inglês e o título de mestre em educação religiosa pela Universidade Brigham Young. Obteve os títulos de mestre e doutor em estudos americanos pela Universidade de Yale. O Elder Holland exerceu a profissão de educador antes de seu chamado para servir em tempo integral na igreja. Serviu como presidente da Associação Americana de Diretores e Reitores de Faculdades e Universidades Independentes, na diretoria da Associação Nacional de Faculdades e Universidades Independentes e como membro da Comissão de Diretores e Reitores da Associação Nacional Atlética Universitária. Por seu trabalho na melhoria do entendimento entre cristãos e judeus, recebeu o prêmio de Torch of Liberty da Liga Antidifamação do Be Nye, Be Rich. Serviu no conselho diretor de uma série de corporações cívicas e ligadas ao comércio e recebeu o prêmio Distinguished Eagle Scout dos Escoteiros da América. É autor de 10 livros, um dos quais em coautoria com a esposa Patrícia. O Elder Holland nasceu no dia 3 de dezembro de 1940, filho de Frank D. e Alice Bentley Holland. Em 1963, casou-se com Patricia Terry. Eles são os pais de Matthew, Mary Alice e David, e os sogros de Paige, Lee e Jenny, e os avós de 13 lindos netos. Bem-vindo ao lar, Elder Holland. Thank you. Obrigado por este maravilhoso número do coro do Instituto Combinado. Sejam bem-vindos à transmissão de nosso devocional desta noite, onde quer que estejam nesta grande e vasta igreja maravilhosa. Obrigado a todos vocês por sua disposição de estar presentes, inclusive os que estão aqui no campus do Dixie State College, minha cidade natal. Para favorecer a presença do Espírito entre nós, eu pedi que cantássemos o hino com o qual começamos esta reunião, Israel, Jesus te chama. É um dos grandes clássicos da restauração. E ele provê a estrutura de grande parte do que desejo transmitir-lhes hoje à noite. Poderíamos ter acrescentado, ó Élderes de Israel, para o mesmo propósito. Eu adoro ouvir os missionários cantar ao redor do mundo. Adeus, ó Babilônia, nós vamos partir. Sagrada missão precisamos cumprir. A mensagem desses dois hinos é essencialmente a mesma. Deus está sempre chamando os filhos de Israel
para um lugar em que tudo estará bem. Israel, Jesus te chama. Vai findar o teu sofrer. Babilônia vai caindo, para não mais renascer. A Sião vem, pois, depressa. Em seus muros paz gozar. A Sião vem, pois, depressa. Vem cantar a Deus louvor. De fato, essa tem sido a história de Israel ao longo das eras. Quando as coisas ficavam por demais pecaminosas, ou havia demasiada secularização na sociedade, ou se a vida dos gentios estava destruindo o código moral e os mandamentos dados por Deus, os filhos do convênio eram rapidamente enviados ao deserto para restabelecer Sião e começar tudo de novo. Na época do Velho Testamento, Abraão, o pai deste convênio, teve de fugir da Caldeia, literalmente da Babilônia, para salvar a vida em sua jornada em busca de uma vida consagrada em Canaã, que hoje chamamos de Terra Santa. Não se passaram muitas gerações até que os descendentes de Abraão e de Isaac e de Jacó, que já eram um povo bem desenvolvido, perdessem sua Sião e se tornassem cativos na longínqua terra do Egito. Então Moisés teve que ser chamado para liderar os filhos da promissão novamente para o deserto, dessa vez no meio da noite, sem terem tempo sequer para deixar a massa do pão fermentar. Sem dúvida cantaram pelo caminho: Israel, Deus te chama, vem ouvir teu Salvador. Poucos séculos depois, uma história de especial interesse para nós se desenrolou quando uma daquelas famílias israelitas, encabeçada por um profeta chamado Leí, recebeu o mandamento de fugir até mesmo de sua amada Jerusalém, porque Babilônia estava novamente às portas. A história se repetiu. Mal sabiam eles que estavam indo para um continente totalmente novo, a fim de estabelecer um conceito inteiramente novo de Sião. Mas assim seria. E mal sabiam que exatamente o mesmo já havia acontecido antes, com um grupo de antepassados seus chamados Jareditas. Como mencionado, esta é uma transmissão mundial para uma igreja cada vez mais internacional. Mas é do interesse de todos os que celebram a restauração do Evangelho que a colonização da América tivesse início com um grupo que fugia de sua terra natal para poder adorar como desejava. Um renomado estudioso da colonização puritana da América descreveu essa ocorrência como a jornada ao deserto do cristianismo. O empenho dos modernos israelitas de libertar-se da falta de religiosidade do velho mundo e de novamente buscar os caminhos do céu em uma terra nova. Para o propósito desta noite, lembro a vocês uma última fuga, sobre o qual o hino que cantamos hoje foi realmente escrito. Tratava-se de nossa própria igreja, liderada por nossos próprios profetas, conduzindo nossos antepassados religiosos. Tendo Joseph Smith sido perseguido nos estados de Nova York, Pensilvânia, Ohio, Missouri e, por fim, assassinado em Illinois, vemos ser reencenada nestes últimos dias a busca dos filhos de Israel por um retiro isolado novamente. Brigham Young, o Moisés americano, como foi respeitosamente chamado, liderou os santos aos vales das montanhas, enquanto estes cantavam: sem aflição, em paz e sem temor, encontramos um lar. Hoje, libertos do pesar e dor, vamos todos cantar. Sião, a terra prometida, a nova Jerusalém. Onde fica? Não temos certeza, mas nós a encontraremos. Por mais de 4.000 anos de história de convênio, este tem sido o padrão: fugir e buscar, correr
e estabelecer-se, escapar de Babilônia, construir os muros protetores de Sião. Até hoje. Até hoje à noite, até em nossos dias. Uma das muitas características exclusivas de nossa dispensação, da plenitude dos tempos, é esta última e maior de todas as dispensações. É a natureza variável de como estabelecemos o reino de Deus na terra. Veja, uma das coisas realmente emocionantes em relação a esta dispensação é que esta é uma época de mudanças importantes e aceleradas. E uma das coisas que mudou foi que a Igreja de Deus jamais deixará Ur novamente. Jamais deixará Ur novamente para sair de Arã, para sair de Canaã, para sair de Jerusalém, para sair da Inglaterra, para sair de Kirtland, para sair de Nauvoo, para seguir para outro lugar desconhecido. Não. Como Brigham Young disse a todos nós, fomos chutados para fora da frigideira, para dentro do fogo, e do fogo para o meio do chão. E aqui estamos, e aqui ficaremos. Mas é claro, essa declaração não se referia apenas ao Vale do Lago Salgado, nem às montanhas rochosas em geral. Essa se tornou uma declaração para os membros da Igreja do mundo inteiro. Nos últimos dias, nesta nossa dispensação, iríamos tornar-nos suficientemente amadurecidos para deixar de fugir. Iríamos tornar-nos suficientemente amadurecidos para firmar nossos pés e famílias e alicerces em toda nação, tribo, língua e povo permanentemente. Sião estaria em toda parte, onde quer que estivesse a igreja. E com essa mudança, uma das mais vigorosas mudanças dos últimos dias, já não pensamos em Sião em termos de aonde iremos para morar, mas pensamos como vamos viver. Para dar contexto a essa nova tarefa, quero citar 3 incidentes que minha mulher e eu vivenciamos há bem pouco tempo. Se o tempo permitisse, eu poderia citar dezenas de outros, e vocês também. Número 1. Há poucos anos, um jovem amigo meu, um missionário retornado, fazia parte de um dos times de basquete universitário do estado. Era um excelente rapaz e jogava muito bem, mas não tanto quanto se esperava. Seus talentos e habilidades específicos não supriam exatamente as necessidades do time naquela época. Isso acontece geralmente. Lidamos com isso o tempo todo. Por isso, com pleno apoio e votos de sucesso dos treinadores e colegas, meu jovem amigo foi transferido para outra escola, onde ele esperava poder contribuir um pouco mais. O destino quis que as coisas começassem a progredir na nova escola, e meu amigo logo se tornou um dos melhores jogadores. E sabem o que mais? A escala de jogos, determinada vários meses antes de tudo isso acontecer, determinou que aquele rapaz voltasse a jogar contra seu antigo time em Salt Lake City, que passara a se chamar Delta Center. O que aconteceu naquele jogo me incomoda até hoje. E eu aproveito este momento em comum para desabafar. Os insultos cáusticos que partiram da torcida naquela noite contra aquele rapaz, um santo dos últimos dias, missionário retornado, recém-casado, que pagava o dízimo, servia no quórum de élderes, prestava serviço de caridade aos jovens de sua cidade e cuja esposa esperava o nascimento de um bebê, o que foi dito, feito e proferido contra ele naquela noite, contra sua esposa e seus pais, é algo que não deveria ser vivenciado por nenhum ser humano em nenhum lugar, em nenhum momento, seja qual for o esporte, ou sua universidade, ou sejam quais forem as decisões pessoais que ele tenha tomado.
Mas aqui está a pior parte. O técnico daquele time visitante, que era extremamente famoso em sua profissão, virou-se para ele, depois de ter visto aquele jogo espetacular, e disse: "O que está acontecendo aqui? Você é o rapaz dessa cidade que teve sucesso na vida. Essas pessoas são o seu povo. São seus amigos", disse ele. Mas o pior de tudo foi quando ele perguntou, totalmente surpreso: "A maioria dessas pessoas não são membros da sua igreja?" Aqui vai outro incidente. O número 2. Fui convidado para falar em um devocional de adultos solteiros de uma estaca. Uma daquelas atividades para jovens de 18 anos para cima. Quando eu entrei pela porta dos fundos da sede da estaca, uma mulher de 30 e poucos anos entrou no prédio no mesmo instante. Mesmo no meio da multidão que se dirigia ao salão sacramental, era difícil não notá-la. Pelo que eu me lembro, ela tinha algumas tatuagens, vários brincos e piercings, o cabelo armado em pontas, tingido de todas as cores que vemos nos sorvetes, uma saia bem curta e uma blusa muito decotada. 3 perguntas me vieram à mente. Será que aquela mulher era uma alma aflita que não era da nossa igreja e que havia sido conduzida, ou melhor, havia sido convidada por alguém para estar naquele devocional por orientação do Senhor, numa tentativa de ajudá-la a encontrar a paz e a orientação que o Evangelho daria à vida dela? Ou talvez outra possibilidade seria ela um membro que se afastara um pouco das esperanças e padrões que a igreja incentiva. And had chosen to attend this church activity that night. A third option, of course, was, is this the Stake Relief Society president? Somehow I was sure it was not. Here's my third example tonight. Templo esta noite. Enquanto participava da dedicação do templo de Kansas City, há poucos meses, minha mulher e eu nos hospedamos na casa do irmão Isaac Freestone, que trabalha como policial e é um excelente sumo sacerdote da estaca Liberty, Missouri. Em nossas conversas, ele contou que certa vez, tarde da noite, ele foi chamado para investigar uma queixa numa área particularmente pesada da cidade. Em meio à música barulhenta e ao cheiro de maconha, ele encontrou uma mulher e vários homens bebendo e xingando, todos aparentemente indiferentes a 5 criancinhas, cujas idades iam de 2 a 8 anos, que estavam encolhidas em um canto da sala, tentando dormir no chão imundo, sem cama, colchão, travesseiro ou coisa alguma. O irmão Freestone procurou nos armários da cozinha e na geladeira para ver se encontrava uma única lata, pacote ou caixa de comida de qualquer espécie, mas literalmente não encontrou nada. Ele disse que o cachorro que latia no quintal tinha mais comida do que aquelas crianças. No quarto da mãe, ele encontrou um colchão sem lençol, o único da casa. Procurou até encontrar alguns lençóis, se é que podiam ser chamados assim, cobriu o colchão e colocou todas as 5 crianças na cama improvisada. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e fez uma oração ao Pai Celestial pedindo que as protegesse, e deu-lhes boa noite. Quando se levantou e caminhou para a porta, uma das crianças, que tinha uns 6 anos, pulou da cama, correu até ele, agarrou sua mão e implorou: "Por favor, me adote." Com mais lágrimas nos olhos, ele pôs a criança de volta na cama, procurou a mãe dopada, os homens já tinham há muito fugido, e disse a ela: "Eu vou voltar aqui amanhã. E peça ajuda aos céus se eu não vir algumas mudanças quando eu entrar por aquela porta." E haverá mais mudanças depois disso. Tem minha palavra quanto a isso. O que vocês acham que esses 3 incidentes têm em comum? Não muito, na verdade. Exceto que minha mulher e eu os vivenciamos há pouco tempo.
e que tratam-se de 3 minúsculos e bem diversos exemplos da Babilônia da vida real. Um pessoal, referente a uma conduta tola e deplorável num jogo de basquete. Um mais cultural e representativo do desafio de deparar-nos com pessoas que vivem padrões diferentes dos nossos. E uma questão ampla e séria, com implicações legais e de tamanha complexidade, que parece estar além daquilo que qualquer um de nós poderia fazer individualmente. Ao expor esses 3 problemas, intencionalmente deixei de usar casos sensacionais de transgressão sexual, violência física ou vício em pornografia, mesmo que estes possam estar mais próximos de alguns de vocês do que os exemplos que citei. Mas vocês são suficientemente inteligentes para entender as aplicações implícitas. Em primeiro lugar, deixe-me concluir o incidente do basquete. Um dia após aquele jogo, quando houve um reconhecimento público e um chamado ao arrependimento quanto ao acontecido, um rapaz disse: "Veja bem, estamos falando de basquete e não da escola dominical. Se alguém não aguenta o tranco, que desista do esporte. Pagamos muito dinheiro para assistir a esses jogos. Podemos agir do modo que quisermos. Deixamos a religião na porta quando entramos. Deixamos a religião na porta quando entramos." Lição número 1 para o estabelecimento de Sião no século 21. Você nunca deixa sua religião na porta quando entra. Jamais. Meus jovens amigos, esse tipo de discipulado é inaceitável. Não é de forma alguma um discipulado. Como o profeta Alma ensinou as moças da igreja a declararem todas as semanas no tema das moças, devemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis. Não apenas parte do tempo, ou em alguns lugares, ou quando nosso time está ganhando. Deixamos a religião na porta quando entramos. Fiquei furioso. Vamos deixar isso de lado por um minuto, porque há uma segunda lição a caminho. A lição número 2 da jornada, nesta noite em busca de Sião, é que, em minha justa indignação, ou pelo menos sempre dizemos que é justa, não posso acabar fazendo exatamente o que acusei aquele jovem torcedor de ter feito. Ficar com raiva, agir de modo tolo, perder a calma, proferir palavras iradas, pressionar a pessoa, de preferência pelo pescoço, até que, antes de perceber, fui eu que deixei minha religião na porta. Não. Alguém em todas essas situações, alguém nesta vida, neste século 21, tem de viver sua religião. Por quê? Porque, caso contrário, tudo o que temos é um bando de idiotas agindo de modo amoral. Olha só, é fácil sermos justos quando as coisas estão calmas, e a vida é boa, e tudo vai bem. O teste é quando há uma real tentação, quando há pressão e cansaço, raiva e medo, ou a possibilidade de uma transgressão real. Será que conseguimos ser fiéis nessa hora? Essa é a questão. Porque Israel, Jesus te chama. Essa integridade é, sem dúvida, a grandiosidade de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bem no momento em que perdoar e compreender e ser generoso em relação aos crucificadores seria a última coisa que alguém menos perfeito que o Salvador gostaria de fazer. Mas temos que tentar ser fortes assim.
Seja qual for a situação, ou a provocação, ou o problema, nenhum verdadeiro discípulo de Cristo pode deixar sua religião na porta. Isso me conduz à mulher com o cabelo arco-íris e com muitos brincos esplendorosos. Seja como for que reagirmos àquela jovem, a regra eterna é que isso tem de refletir nossas crenças religiosas e nosso compromisso com o Evangelho. Portanto, o modo como reagimos em qualquer situação é no intuito de melhorar as coisas e não piorar. Não podemos agir ou reagir de modo a tornar-nos culpados de uma ofensa maior do que a da outra pessoa. Isso não significa que não tenhamos opinião própria, que não tenhamos padrões, que desprezemos completamente os mandamentos de Deus nesta vida. Mas significa sim que temos de viver todos esses padrões e defender esses mandamentos de modo justo, da melhor maneira que pudermos, do mesmo modo que o Salvador viveu e defendeu. E ele sempre o fez. E ele sempre fez o que devia fazer para tornar a situação melhor, seja ensinar a verdade, perdoar os pecadores ou purificar o templo. É um grande dom saber como fazer essas coisas da maneira certa. Portanto, ao nos depararmos com um vestuário e aparência incomuns, começamos acima de tudo lembrando que ela é uma filha de Deus e que tem valor eterno. Começamos lembrando que ela é uma filha de alguém aqui na Terra também e que, sob outras circunstâncias, poderia ser até minha filha. Começamos sentindo gratidão por ela estar em uma atividade da igreja e não evitando fazê-lo. Em resumo, tentamos ser o melhor que podemos nessa situação, com o desejo de ajudá-la a ser o melhor que ela pode ser. Apenas continuamos a orar em silêncio. Qual é a coisa certa para fazer e dizer nesta situação? O que vai, no final, tornar esta situação e ela melhores? Essas perguntas e o empenho de realmente fazermos o que o Salvador faria é o que acho que ele quis dizer ao declarar: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tendo dito isso, julgai segundo a reta justiça, lembro a todos que, ao estender a mão para ajudar a trazer de volta a ovelha desgarrada, temos também uma profunda responsabilidade para com as 99 que não se perderam, e também com os desejos e vontades de seu pastor. Há realmente um rebanho, e todos deveríamos estar nele, sem mencionar a segurança e as bênçãos que recebemos por isso. Meus jovens irmãos e irmãs, esta igreja jamais pode modificar sua doutrina em favor da boa vontade social ou da conveniência política ou de qualquer outra razão. Somente o caminho mais elevado da verdade revelada nos dá um firme apoio para que ergamos alguém que se sente aflito ou abandonado. Nossa compaixão e amor, características e exigências fundamentais de nosso cristianismo, jamais devem ser interpretados como motivo para relegar os mandamentos de Deus. Conforme o maravilhoso George MacDonald disse certa vez, nessas situações não somos obrigados a dizer tudo o que acreditamos, mas estamos obrigados a nem sequer a aparentar algo que não acreditamos. A respeito dessa obrigação de ter tanto compaixão quanto lealdade aos mandamentos, às vezes há um mal-entendido entre os jovens, que podem achar que não devemos julgar nada,
talvez da sua idade, talvez mais novas. Eles podem pensar que não devemos julgar nada nem ninguém. Nem devemos fazer nenhum tipo de avaliação de valor. Bom, nós temos de ajudá-los com isso, porque o Salvador deixou bem claro que, em algumas situações, nós temos que julgar, como quando ele disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. A alternativa seria ceder ao relativismo moral ou a alternativa seria ceder ao relativismo moral de um modo desconstrucionista e pós-moderno que, levado ao extremo, propõe que, no final, nada é eternamente verdadeiro ou particularmente sagrado, de modo que nenhuma postura quanto a uma questão importa mais do que outras. E isso simplesmente não é verdade. Nesse processo de avaliação, não somos a condenar os outros, mas somos conclamados a tomar decisões todos os dias que reflitam um julgamento. Esperamos que um bom julgamento. O Elder Dallin H. Oaks chamou esses tipos de decisões de julgamentos intermediários, que muitas vezes fazemos para a nossa própria segurança ou para a segurança de outros, ao contrário dos julgamentos finais, que somente podem ser feitos por Deus, que conhece todos os fatos. Lembrem que na Escritura citada anteriormente, o Salvador disse que esses julgamentos intermediários devem ser julgamentos justos e não farisaicos, que é uma coisa muito diferente. Por exemplo, os pais têm de exercer um bom julgamento em relação à segurança e bem-estar de seus filhos todos os dias em suas vidas. Ninguém condenaria um pai ou mãe que diz aos filhos que eles precisam comer legumes e verduras, ou que impedem o filho de correr para o meio de uma rua movimentada. Então, por que um pai ou mãe seria condenado por se importar com o horário que os filhos, um pouco mais velhos, voltam para casa? Ou com os padrões morais e de conduta dos amigos? Ou com a idade em que namoram? Ou se os filhos devem ou não experimentar sexo, drogas ou pornografia? Não. Tomamos decisões e assumimos posturas e reafirmamos nossos valores, ou seja, os julgamentos intermediários, o tempo todo. Ou pelo menos deveríamos fazê-lo. Quando nos deparamos com as complexas questões sociais de uma sociedade democrática, isso pode ser problemático e, para alguns, muito confuso. Os jovens podem questionar esta ou aquela postura assumida pela igreja, ou perguntar a mim, enfim, dizendo: ora, não acreditamos que devemos viver ou comportar-nos desse modo, mas por que devemos fazer com que os outros façam o mesmo? Acaso não têm eles o seu livre-arbítrio? Não estamos sendo farisaicos e intolerantes ao impor nossas crenças a outros, exigindo que eles ajam de uma determinada maneira? Nessas situações, vocês têm que ter a sensibilidade de explicar por que motivo alguns princípios são defendidos e alguns pecados são combatidos, onde quer que sejam encontrados. Porque as questões e as leis envolvidas não são apenas sociais ou políticas, mas são eternas em suas consequências. E embora não desejemos ofender aqueles que têm crenças diferentes das nossas, estamos ainda mais ansiosos em não ofender a Deus, ou, como dizem as Escrituras, não ofender aquele que é nosso legislador. E eu refiro-me, neste caso, a sérias leis morais. Mas para ilustrar esse ponto, deixe-me usar o exemplo de uma lei menor. Seria como se um jovem
dissesse: agora que posso dirigir, sei que devo parar no sinal vermelho. Mas será que devo ser realmente intolerante e tentar fazer com que todos os outros parem no sinal vermelho? Será que todo mundo tem de fazer o que fazemos? As pessoas não têm seu arbítrio? Vocês terão, então, que explicar que sim? Bom, esperamos que todos obedeçam. E você tem que fazer isso. Mas devemos fazer isso sem menosprezar os que cometem transgressão. Eles têm livre-arbítrio. Ou os que têm crenças, porque sim, eles têm o arbítrio. Meus jovens amigos, há uma grande variedade de crenças neste mundo e há arbítrio moral para todos. Mas ninguém é livre para agir como se Deus fosse mudo ou como se os mandamentos somente importassem se houver unanimidade pública em relação a eles. Se no século XXI não podemos fugir do mundo, temos de lutar por leis e circunstâncias que permitam o livre exercício da religião e ter respaldo legal para isso. Essa é uma maneira de podermos tolerar estar em Babilônia sem sermos dela. Não conheço capacidade e integridade mais importantes para demonstrarmos, num mundo do qual não podemos fugir, do que seguir esse caminho cuidadoso, assumindo uma postura moral de acordo com o que Deus declarou e com as leis que Ele nos deu, mas fazendo isso com compaixão e com compreensão e grande caridade. Sem dúvida, é muito difícil distinguir perfeitamente o pecado do pecador. Poucas distinções são mais difíceis do que essa, ou pelo menos mais difíceis de se pôr em palavras. Mas devemos amorosamente tentar fazer isso. Podem crer, irmãos e irmãs, que no mundo em que vivemos, teremos muitas oportunidades de desenvolver essa força, de demonstrar essa coragem e de exercer essa compaixão. E tudo ao mesmo tempo. Não estou falando agora de cabelos punk e de piercings no nariz. Por fim, a dolorosa história de Kansas City. Poucos de nós serão policiais ou agentes do serviço social ou juízes num tribunal. Mas todos devemos nos importar com o bem-estar dos outros e com a segurança moral de nossa comunidade. Elder Quen L. Cook, do Quórum dos 12, dedicou todo um discurso de conferência geral a esse assunto há 2 anos. Falando da necessidade que temos de influenciar a sociedade além das paredes de nosso próprio lar, ele disse: além de proteger nossa própria família, devemos ser uma fonte de luz para proteger a comunidade. O Salvador disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em nosso mundo cada vez mais iníquo, é essencial que os valores que se baseiam nas crenças religiosas façam parte dos debates públicos. A fé religiosa é fonte de luz, conhecimento e sabedoria e beneficia a sociedade de modo significativo. Se não levarmos as bênçãos do Evangelho para nossa comunidade e nosso país, a simples verdade em relação ao assunto é que jamais teremos policiais suficientes, como Isaac Freestone, para obrigar as pessoas a ter uma conduta moral, mesmo que isso fosse possível. E não é. As crianças daquela casa, que não tinham comida nem roupas, são filhos e filhas de Deus. Aquela mãe, mais culpável
por ser mais velha, de modo que deveria ser mais responsável, também é uma filha de Deus. Tais situações podem exigir um amor firme, em termos formais e até legais, mas precisamos tentar ajudar quando e onde pudermos, porque não deixamos nossa religião na porta, por mais comovente e irresponsável que seja o caso. Não vamos solucionar todos os problemas sociais do mundo nesta noite. Quando sairmos daqui, ainda haverá pobreza, ignorância, desemprego, abuso, violência e sofrimento em nossa vizinhança, cidade e nação. Não podemos fazer tudo. Mas como reza o ditado, podemos fazer alguma coisa. E em resposta à conclamação de Deus, Israel, Jesus te chama. São os filhos de Deus que devem fazer isso. Não fugir de Babilônia desta vez, mas combatê-la. Sem que sejamos ingênuos ou ilusoriamente otimistas a esse respeito, podemos viver nossa religião de modo tão amplo e inabalável que encontraremos todo tipo de oportunidades para ajudar as famílias, abençoar os vizinhos, proteger as pessoas e inclusive a nova geração. Eu não proferi a palavra missionário no contexto desta mensagem por temer que vocês imediatamente pensassem em camisas brancas e crachás. Não se limita a isso. Vejam o panorama geral. A imensa necessidade de sempre compartilhar o Evangelho, quer vocês sejam missionários em tempo integral ou não. Os santos conclamados a ser o fermento do pão, o sal que não perdeu o sabor, a luz sobre a colina e não escondida embaixo de um alqueire. E sua faixa etária, de 18 a 30 em sua maioria, eu me sinto um pouco mais velho esta noite, me desculpem. O grupo da sua faixa etária é o tempo na vida de uma pessoa em que seus conhecimentos têm maior probabilidade de aceitar o Evangelho, se lhes for apresentado. Nós sabemos disso. Muitos estudos na igreja nos mostram isso. Então comecem a apresentá-lo. Se fizermos isso de modo certo e falarmos de modo certo e estendermos a mão generosamente com nossas palavras e ações, então, quando o Salvador abreviar sua obra em justiça e disser que não há mais tempo e vier em sua glória, Ele nos encontrará a todos, você e eu, todos nós, fazendo o melhor que podemos, procurando viver o Evangelho e tentando melhorar nossa vida, em nossa igreja, em nossa sociedade, da melhor forma possível. Quando Ele vier, e eu quero muito ser encontrado vivendo o Evangelho, quero ser surpreendido, bem no ato de estar divulgando a fé e fazendo algo bom, se eu puder. Quero muito que o Salvador me diga: Jeffrey, reconheço você não por seu título, lógico, mas por seu nome. Reconheço você não por seu título, mas pela vida que está tentando viver e pelos padrões que está tentando defender. Eu vejo a integridade de seu coração. Sei que você tentou tornar as coisas melhores, principalmente melhorando a si mesmo, depois declarando minha palavra e defendendo meu Evangelho perante outros de forma mais compassiva que podia, da forma mais compassiva que podia. Sei que nem sempre teve sucesso com seus próprios pecados ou com as circunstâncias dos outros, mas eu acredito que se esforçou sinceramente. Creio que em seu coração você realmente me amou. Eu quero muito ter uma conversa, um encontro como esse,
um dia. Eu não quero mais nada nessa minha vida mortal. Quero isso. E quero isso para vocês também. Quero isso para todos nós. Israel, Israel. Jesus te chama. Chama para viver o Evangelho pessoalmente. Tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes. E depois para estender a mão àqueles que talvez não tenham a aparência, o modo de vestir ou a conduta semelhante à sua. E então, se possível, ir além disso e servir a comunidade maior. Para ajudá-los a fazer isso, eu deixo meu testemunho e minha bênção apostólica com cada um de vocês nesta noite. Eu os abençoo pelo poder do sacerdócio e pelo comissionamento que recebi, para que saibam que Deus os ama e que precisa de vocês nesta última e grande dispensação, quando tudo está andando aceleradamente e mais é esperado. Eu os abençoo com a autoridade apostólica, que suas orações justas sejam respondidas e que seus medos sejam levados e que seus corações sejam abençoados. Eu os abençoo com um coração puro, que estejam nas mãos do Senhor para estabelecer Sião nesses últimos dias, onde quer que vocês estejam. Eu os abençoo para que sejam fiéis uns aos outros, não somente ao seu círculo. Eu os abençoo para que sejam amigos do Salvador deste mundo, para que o conheçam pessoalmente e tenham confiança em sua companhia. Amo o Senhor Jesus Cristo. Tenho tentado ser um servo dele e amo nosso Pai Celestial, que se importou o suficiente para enviá-lo a nós. Sei que, no tocante a essa dádiva, Deus está chamando Israel nestes últimos dias, e que Ele espera que atendamos ao chamado e sejamos mais semelhantes a Cristo, que sejamos mais santos do que somos agora, em nossa determinação de viver o Evangelho e estabelecer Sião. Eu também sei que Ele nos dará força e santidade para sermos verdadeiros discípulos. Se pedirmos isso, eu testifico da divindade deste trabalho e também do infinito sacrifício de Jesus Cristo, que fez por cada um de nós. Eu os abençoo com essa esperança, com felicidade, hoje e amanhã e para sempre. No sagrado nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Shining
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te por esta noite a oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra de um apóstolo. Somos gratos pelo Espírito que nos tem acompanhado. Ajude-nos a permanecermos na luz e sermos bons exemplos do teu Evangelho, a aprendermos a julgar com retidão e que possamos amar uns aos outros, a buscar oportunidades de servir e testificar do teu Evangelho. Agradecemos-te por nosso Salvador Jesus Cristo, pela expiação e pedimos pela ajuda e força para que possamos tornar-nos melhor e mais perto do Salvador. Pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.